o assunto, estamos em contato com a vereadora da cidade de Itajaí, a vereadora Ana Carolina, que na semana passada fez um pronunciamento na Câmara, e esse pronunciamento nós repetimos aqui na integralidade, por conta de uma situação envolvendo um hospital localizado na cidade de Brusque, né? E principalmente impactou pelos valores mencionados pela vereadora, onde a prefeitura de Itajaí supostamente estaria investindo um valor em torno de 30 milhões de reais para as cirurgias eletivas. E a vereadora, só contextualizando, ela estava questionando a forma como essa contratação estava sendo realizada, né? Onde ela cita que os valores estavam acima, chegando a dizer que estavam 3 vezes acima do que cobra a tabela SUS. E também questionando que tipo de cirurgia é essa, porque quando se fala em cirurgia de ortopedia, você tem várias cirurgias ligadas à ortopedia e outras comorbidades, outros problemas aí que afetam a nossa população. Ela disse que não era contra esse tipo de ação, inclusive a própria Câmara, me parece, acabou votando de maneira unânime nessa atitude da prefeitura, mas que gostaria de maior transparência e questionando principalmente quem era o beneficiado, no caso a casa hospitalar que hoje aqui em Brusque arrendou, né, alugou o Imigrantes e agora presta esse serviço aí para a população. Vereadora, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem, vereadora? Bom dia, tudo bem sim, um grande prazer conversar com vocês, contigo, todo o pessoal aí da Rádio Cidade. A gente teve um contato com o secretário de saúde aí do município de Itajaí. Inicialmente ele ia dar uma entrevista, depois disse que não foi orientado a não falar a respeito do assunto ou através de entrevista, e por fim disse que mandaria uma nota. E essa nota até agora não chegou. Só para né, Valdomiro, Exatamente. A gente foi procurar todas as partes. Falamos com o secretário, ele não quis se manifestar, e também falamos com o hospital, que enviou uma nota que já foi devidamente lida aqui, inclusive publicada no nosso site. Ô vereador, afinal, em que pé está essa situação depois da sua denúncia? Eu sei que a senhora falou 2 vezes já na Câmara sobre esse assunto, né? E sinceramente, olha, a gente ficou aqui, não sei se a gente tá fora da realidade, né? A nossa área é o jornalismo, mas a gente tá fora da realidade. Agora, 30 milhões de reais realmente é uma cifra assustadora. Afinal, que situação se encontra esse caso aí envolvendo a Secretaria de Saúde do município de Itajaí, mais o hospital aqui de Brusque? Bom, eu primeiro quero dizer que entendo perfeitamente o secretário de Saúde se esquivar e se omitir num momento desse. Primeiro porque tudo que tu relatasse até agora são fatos reais, porque estão em contrato. Esses 30 milhões é esse o valor, sendo que desses 30 milhões, quase 22 milhões vão para o Hospital de Imigrantes, o que nos assustou muito, porque nós temos o Hospital Marieta aqui em Itajaí, que ficou com uma pequena parte. E o fato de ser pago na tabela 3, de acordo com o senhor secretário, falou para mim, inclusive pessoalmente, ele disse que o interesse era pagar mais para que outros hospitais, muitos hospitais, se interessassem, se credenciassem. Porque a ideia é o quê? Ele afirma, e esse número eu não tenho como provar, porque eu não tenho acesso, pedi isso judicialmente, que são mais ou menos 4.200 itajaienses aguardando na fila de espera. É um número elevado. Mas esse contrato aí, a nossa ideia é que esse valor ele fosse pago para vários hospitais, para que essa fila andasse rápido. Da forma que foi feita, participou apenas o Hospital de Itajaí, o Hospital Marieta e o Hospital de Imigrantes. E o que chamou a atenção é que o Hospital de Imigrantes foi recentemente comprado pelo pessoal do IMAS, né? E o IMAS é a terceirizada que há cerca de 1 ano faz entrega serviço de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem na cidade de Itajaí. Aqui em 1 ano eles já tiraram mais ou menos 58 milhões. Então ficou uma coisa meio cabulosa, né? Especialmente porque essa compra do instituto que comprou ali o imigrante foi muito recente, e na hora de entregar toda a documentação que é necessária para fazer esse credenciamento, teve ali alguns equívocos, sabe?
Por exemplo, um documento que é muito importante e foi cobrado, que é o SENEC, eu chamo de SENEC, mas o nome técnico mesmo, mas é o Cadastro Nacional, né? Esse Cadastro Nacional, por exemplo, o IMAS aí de Brusque, ele não tem. Ele não chegou ainda, ele fez os procedimentos, mas ele não está habilitado para isso. Inclusive, eu liguei para a Secretaria do Estado para confirmar isso, liguei para a Secretaria de Saúde de Brusque para confirmar isso, e eles realmente solicitaram. Mas esse documento não tem em mãos. Eles não poderiam sequer estar habilitados para esse credenciamento. Vários integrantes, administradores de outros hospitais reclamaram, olha, se isso aí tivesse sido divulgado, nós gostaríamos de participar, nós temos interesse em participar. O próprio fato do Hospital de Brusque ficar com cerca de 80% dessa cirurgia chamou muita atenção. Mas, de acordo com o secretário de Saúde, na ocasião, ele disse que ele estava optando pelos hospitais que tinham mais leitos particulares. O problema é que o Hospital do Migrante antes tinha mais leitos particulares. O Hospital do Migrante, com a administração atual, a gente não sabe, porque essa documentação também não chegou. E esse valor da tabela 13, ele é gigantesco, certo? Mas eu sou obrigada a questionar o contrato porque tu explicasse bem. Eles colocaram, por exemplo, o item cirurgia ortopédicas e botaram um valor para isso. Só que a cirurgia ortopédica na tabela do SUS, ela tem diversas especialidades, certo? É a mesma coisa que a cirurgia oncológica. E botaram lá, cirurgia oncológica, câncer. O câncer, dependendo se é uma retirada, se é parcial, onde é a localização, ele varia o valor. E a Prefeitura de Itajaí, ele não fez o cálculo pensando na variação do valor, mesmo ele sabendo o que as pessoas precisam. Porque elas estão na fila esperando por isso, não é verdade? Então, o que foi que eu fiz? A gente tem falado, inclusive, houve outras conversas sobre esse assunto na Câmara de Vereadores. Eu fiz alguns pedidos de informação para a Prefeitura, que é documental, que eu sei que não tem, mas eu quero saber por que eles aceitaram, mesmo não tendo, né? E mais alguns outros questionamentos, mas eu levei para o Judiciário, para o conhecimento do Judiciário, nos dois ministérios competentes. O Ministério Público, que é envolvido com a saúde, para que ele pudesse acompanhar, tivesse conhecimento, que ele não sabia que a Prefeitura estava arcando com essas cirurgias que são de responsabilidade do governo do Estado, certo? Para que ele acompanhasse a lista, para ver que se as pessoas são as pessoas que estão inclusas na lista mesmo, acompanhar o bom andamento da fila e o pagamento. E levei para o Ministério Público a questão do pagamento das cirurgias, porque beira o absurdo para a gente, porque ficou um valor, ele englobou um valor que a gente já nem sabe. Esses dias eu estava conversando com um técnico e ele falou para mim que das 60 ligações, 60, que o Hospital do Imigrantes fez para itajaiense para ir lá, só 20 quiseram fazer cirurgia, ou que ainda precisavam fazer cirurgia. Então, assim, esse acompanhamento, ele precisa ser fidedigno, né? E o valor pago, principalmente. Então, eu estou questionando a entrada do Hospital do Imigrantes e a omissão dos outros hospitais, que ficou um pouco esquisita essa situação. Estou questionando o valor da tabela. Ele quer pagar 13, ele pode, mas ele não pode dizer que esse valor a mais ele vai receber de volta da Secretaria do Governo do Estado, que é mentira. Por que o secretário de Estado, a secretária do Estado está pagando a tabela do SUS e vai ressarcir os itajaienses com 3 vezes a tabela do SUS? Não faz sentido. Então, essa verdade é a que a gente quer, enquanto vereadora, enquanto como cidadã itajaiense e como guardiã também, né, para que o dinheiro dos cofres públicos seja utilizado de forma correta. Ô, vereadora, é só uma situação que eu só queria pontuar no que a senhora falou. Então, há uma questão também de que esse processo, essa chamada, ela não teria tido a publicidade devida para que outros hospitais ficassem sabendo para participar. Isso teria contribuído para que o Imigrantes teria, enfim, pego essa maior parte. É por aí o caminho? É por aí o caminho, mas é assim, ó, a parte documental que precisava fazer para divulgação, que é botar num jornal estadual, uma publicação lá de editais, foi feito. A parte legal, tudo bem. Mas não foi enviado qualquer e-mail, qualquer solicitação. Aí eu quero dizer uma coisa, não era um edital de concorrência para ele chamar as pessoas para diminuir o preço. Isso ele não poderia fazer, e ele faz aqui em Itajaí. O que ele poderia era ter chamado sim os hospitais, se fosse do interesse dele, porque o preço era igual para todo mundo. Ele só ia dividir o trabalho.
para que acontecesse de forma mais rápida. Para nós e para Brusque ficou mais caro. Porque o que acontece? O itajaiense, a prefeitura de Itajaí ficou responsável por levar o itajaiense lá, e ele também ficou responsável para fazer os exames. Vejam só, ele vai fazer os exames. Então, está acontecendo do pessoal que perguntasse para mim o que está sendo resolvido. Quando a gente quando a gente começou a falar desse assunto, os problemas foram chegando e eles estão correndo para resolver. Por exemplo, o itajaiense não sabia que podia contar com a prefeitura de Itajaí para ir até Brusque. E ficava zanzando de um lado para o outro. Tiveram que se organizar porque a gente foi em cima. Então, a gente leva o itajaiense lá. Eles recebem uma mensagem do IMAS dizendo que é para levar a documentação que tem ali para fazer a cirurgia. Então, eles já vão achando que vão fazer cirurgia, o que é uma mentira. Eles vão para uma pré-consulta. Chega nessa pré-consulta, os exames já não são exames atuais. Então, eles solicitam para Itajaí fazer o exame. Então, agora o itajaiense vai aguardar para fazer o exame. Olha só. Para mais tarde voltar para uma consulta para depois fazer a cirurgia. Então, cada consulta feita é paga. Itajaí paga a consulta que é feita no Hospital de Imigrantes. O Itajaí paga o pré-exame, o exame necessário para fazer, ele paga também. Paga a cirurgia, paga a ida e a volta. Então, assim, para nós ficaria mais fácil se o sistema fosse um pouco diferente e a gente pudesse dividir com outras cidades aqui também. Balneário Camboriú, por exemplo, que aqui no lado a gente tem bons hospitais e vagas particulares, que até entendi a lógica dele para não tirar vaga nenhuma do SUS, né? Porque daí nós estaríamos pagando 2 vezes o SUS e está fazendo a vaga particular. Mas também dá para se entender que foi do interesse direto aí, porque o único hospital que eu sei que é muito mais particular do que SUS é do IMAS, e me parece ser bastante de interesse da prefeitura. Porém, isso eu posso falar que é supostamente. O restante eu posso te garantir que é o que está acontecendo porque está documentado. Vereadora, com relação à questão do cargo que a senhora ocupa, tem essa possibilidade de fazer, e a senhora já fez, pedido de informações ao executivo, mas muitas vezes sabe-se que a resposta do executivo em pedido de informações não vem exatamente de acordo com aquilo que a gente esperava, mas também como prerrogativa a senhora tem o poder de, passando pelo plenário, convocar o secretário para dar esclarecimentos aos vereadores e aí levar a comunidade de Itajaí também de toda a região. A senhora já propôs essa convocação do secretário à Câmara de Vereadores para dar as devidas explicações? Amigo, eu não propus porque é o seguinte, ele não vai falar nada que eu não sei, porque eu já estou com a documentação na mão. O questionamento que eu fiz para ele era o porquê de ele credenciar a empresa que ainda não tinha toda a documentação na mão. Essa empresa ela não tem nem como receber enquanto ela não tiver com essa documentação toda, especialmente essa de Brusque, né? Fiz um questionamento ali que era referente a valores de exames, porque agora ele vai botar essas pessoas na frente das outras pessoas que estavam aguardando para fazer exame. Então, ele tem uma cota comprada, né? Então, o que eu estou perguntando para eles, o questionamento que eu fiz através de requerimentos, é questionamento organizacional e dependendo do que vai vir a resposta, porque eu já sei, a gente vê mais ou menos o que fazer, porque os encaminhamentos para tentar resolver esse impasse o quanto antes, eles já foram feitos via Ministério Público, porque eu não tenho interesse de barrar as operações, muito pelo contrário, eu quero que as cirurgias elas ocorram, só que elas têm que ocorrer de modo que seja dentro da lei. Então eu gostaria de arrumar a questão dos valores na tabela para que a gente pudesse fiscalizar e não tivesse um real depositado fora dos princípios que regem ali a administração pública, mas eu gostaria sim, em um segundo momento, que abrisse um novo credenciamento, porque é impossível que os hospitais da região não queiram atender itajaiense pagando 3 vezes mais do que o governo do estado paga. É impossível que as pessoas, até onde eu sei, os outros hospitais não participaram porque não tiveram conhecimento, não foi porque não quiseram. Não ficaram atentos ao edital, né? Que deveria ser o normal também, né? Mas não ficaram atentos ao edital e não tiveram conhecimento. E eu falo dessa falta de vontade da Prefeitura de Itajaí porque eu fui a pessoa que entrou com a CPI das máscaras aqui em Itajaí. A Prefeitura de Itajaí, numa única compra, comprou 11 milhões de máscaras. Nós estamos aqui em 220
mil habitantes, nós já tínhamos 2 milhões de máscaras em estoque, isso foi um rolo sem fim. E quando eu abri a CPI e pedi toda a documentação, eu verifiquei os contatos pessoais que eles faziam por e-mail, mesmo não sendo os responsáveis ali, todo mundo pessoalizou a situação. Então, para negociar valores, eles podiam mandar e-mail. Agora, para os hospitais a 50 quilômetros de Itajaí, que não são tantos os hospitais assim, eles não puderam mandar e-mail mesmo com valor fixo? Então, eu vi sim, eu entendi o interesse, apesar que, legalmente, eles publicaram um edital informando, que fique claro. Vereadora, como a senhora bem coloca, a falta de interesse de outros hospitais chama atenção de fato. Eu digo isso até pelo valor, pelo montante, né? E aí nós falávamos aqui sobre a questão do que foi contratado, do que vai ser contratado, de 30 milhões, mas tem todo o custo de transporte, de deslocamento. Sim. E aí a senhora colocou que houve 2 hospitais interessados apenas, né? Que é o Imigrantes, que é através do IMAS, e o Marieta. E de Itajaí, exatamente. A minha pergunta é, o que a senhora tem acesso a essa informação, o que fez com que o Imigrantes de fora de Itajaí conseguisse fechar com a prefeitura e não o Marieta? O que o Marieta não apresentou que conseguiu ser preterido nessa negociação? Porque, de acordo com a prefeitura de Itajaí, o Hospital de Imigrantes tem mais vagas particulares do que o Hospital Marieta. Apesar que, no meu ponto de vista, o Hospital de Imigrantes não comprovou isso. Porque o que o Hospital de Imigrantes fez? Um pouco ele mandava pelo CNPJ da matriz dele, que é em Sombrio, o outro pouco ele mandava pelo CNPJ do hospital, e o outro, o que ele deveria ter feito ali era toda a documentação ter vindo pelo CNPJ novo que vai assumir o hospital. Certo? Ele abriu o CNPJ, ele conseguiu, no meu ponto de vista, em tempo recorde, e aí eu tenho que parabenizar, ou o pessoal de Brusque, que trabalha muito rápido, o hospital teve capacidade de fazer isso, porque em 20 dias eles tinham todas as liberações de alvarás, que eram necessárias, né? Mas o documento principal, que é o cadastro, eles não têm. Nesse cadastro, nós vamos ver o número de vagas, nós vamos ver quem são os profissionais que vão trabalhar ali. Tudo passa por esse cadastro, porque esse cadastro é de controle nacional. Esse cadastro, esse documento, que é o CNES, ou CNES, que eles chamam, né? Esse ele não tem. Ele solicitou para a prefeitura no mês de março, abril, por aí, mas ele não tem. Então, ele praticamente comprou o hospital já sabendo que ia fazer essas cirurgias, porque ele tem um conhecimento muito próximo com o Itajaí, que deve manter, como eu te falei, em um ano foram 58 milhões que o IMAS recebeu de Itajaí num trabalho de terceirizado, com um contrato que não passou por licitação, não passou por um processo licitatório. Ele está em caráter de urgência, assim ele está ficando de 6 em 6 meses. O contrato vence agora em maio novamente, a prefeitura sequer lançou um edital de licitação ou ainda abriu o concurso para que novos profissionais fossem trabalhar ali. Então, por óbvio, né, a gente entende que tem uma ligação muito próxima ao pessoal do IMAS com a prefeitura de Itajaí. Para mim fica lógico isso, né? Então, aqui a vivência tem mostrado para a gente o que tem acontecido. Vereadora, o que me chama a atenção, eu estou de posse aqui do contrato, obviamente que a vereadora também já acessou, né? Já falou sobre isso, mas o que me chama a atenção é o seguinte, é que, por exemplo, cirurgias do sistema nervoso central e periférico, teto físico mensal, 1, teto físico anual, 8. Aí tá o valor aqui, teto financeiro mensal, R$10.972, teto financeiro anual, R$131.644,10. Lógico, isso aqui é um valor de uma cirurgia, depois o total lá embaixo tá 17 milhões. Valor de jeito nenhum. 961. Eu não consigo chegar nesse valor do contrato. Não consigo, porque a cirurgia que ele botou ali para ti, ela tem subcategorias, certo? Existem várias cirurgias dessa. Vamos fazer um exemplo ali. Tem uma das primeiras que tem ali, era uma cirurgia no olho. Não, uma das primeiras do contrato. Eu não estou com o contrato aqui na mão. Tu tens aí? Sim, cirurgia. Está escrito cirurgias da visão só. Tá, cirurgias da visão, elas têm 7 tipos. Cada um tipo dessas 7 tem um valor na tabela do SUS. Se ele faz 3 vezes a tabela do SUS, ele tem que saber qual cirurgia ver o valor da tabela vezes 3, concorda? Sim. Só que da forma que ele colocou ali, eu não sei quais as cirurgias ele vai fazer para me ver o valor real
que será pago. E eu não sei como ele chegou nesse valor aí, sinceramente. E esse aí, por acaso, é um contrato que diz assim, cirurgia de visão, daí está escrito 1 e mensal pode ser até 36? Não, o que eu quero saber é assim, aqui fala em teto físico mensal, são 11. Ou no contrato do Hospital Marieta, por exemplo, que ele reservou 36 cirurgias. Mas quando eu fui olhar na lista da regulação do Estado, só tinha um itajaiense aguardando para fazer essa cirurgia. Ele colocou até 36 cirurgias, eu não sei por quê. Porque ele só tem um itajaiense e ele sabe exatamente qual a cirurgia que esse itajaiense tem que fazer. Mas ele colocou um valor global. Tu entende? Então, isso aí eu levei para o Ministério Público para que fosse melhor detalhado. Para que eu saiba de fato quanto que a Prefeitura de Itajaí vai gastar com isso. Esses procedimentos, eles deverão acontecer pelo contrato, é que isso eu não achei aqui. Qual é o período dessa realização desses procedimentos? Tem um prazo? O prazo é de um mês, uma semana, 10 meses, enfim, qual é o prazo exato disso? O secretário de Saúde falou para mim que se eles forem fazer no ritmo que eles querem, que eles pretendem, até dezembro tá feito. Mas esse contrato fala em 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. Tudo bem. Eu agora... Não é tudo bem, de forma alguma. As pessoas já estão 2 anos, 3 anos esperando a cirurgia. Nós vamos pagar e ainda vamos poder aguardar 12 meses ou quem sabe 24 meses? De forma alguma. De forma alguma. Por isso é importante vários hospitais atendendo para atender o máximo de pessoas possível. O dinheiro está ali. Qual é o problema agora? Sim. Então, não é correto fazer essas cirurgias para terminar em 12 meses, podendo ser prorrogado para mais 12. De forma alguma. Eu quero que vários hospitais participem. Isso aí é um escândalo no meu ponto de vista. Não ajuda o itajaiense a nada. Para pagar mais caro e esperar mais um ano, ele fique no mutirão da cirurgia que está sendo patrocinado pelo Estado. Não sai do bolso do itajaiense e não vai ter que aguardar tanto tempo. Agora eu entendi. Eu estava na dúvida em relação a isso, ao tempo de espera, essa era a dúvida. Agora, olhando aqui o contrato e ouvindo a vereadora, eu consigo entender por que está especificado isso aqui, ó. O valor de uma e o teto de 8, quer dizer, você vai atender uma num mês, e aí eu chego à conclusão assim, que em 8 meses, Valdomiro, pelo que está aqui no contrato, essa especificidade aqui, ó, cirurgia do sistema nervoso central periférico. Aí diz, teto mensal, quer dizer, você vai fazer uma no mês. Total do ano, 8. Então, o sujeito vai esperar o que vai fazer primeiro, e aí não tem essa urgência como se pede pelo valor, né? Não se justifica, mas enfim. Não se justifica. E tem mais uma coisa. A prefeitura fez o cálculo pelo número de itajaienses que estão na fila, de acordo com ela. Mais de 4 mil, certo? Mas da forma, ela sabe quantas pessoas precisam dessa cirurgia, correto? Da forma que ela fez, dá a entender que a lista de pessoas que estão aguardando, por exemplo, vai ficar em aberto, que outras pessoas que tiverem interesse vão cair nesse mutirão. O que não dá, já que ele disse que a avaliação desse valor ele fez pelo número X. Ficou uma coisa estranha que a prefeitura não está sabendo explicar. Eu acho que ela botou o valor ali e disse assim, ó, vamos, por onde dá, o que der, vamos fazendo. Eu, como vereadora, quando chegou esse valor, eu fiquei preocupada, porque são 30 milhões de reais, é muito dinheiro, E a gente, eu especialmente sou vereadora da oposição aqui e faço uma oposição ferrenha, eu sabia que não era fácil de a gente acompanhar. Principalmente quando ele disse para mim que esse valor depois ia ser recebido de volta do governo do estado. Eu disse, não tem como. Por que o governo do estado vai fazer tudo por um valor e vai pagar mais para nós porque a gente quis fazer no valor mais caro? Qual é a justificativa? Mas tudo bem, cheguei assim, o importante é que as pessoas sejam atendidas rápido, porque quem sente dor não consegue esperar. E olha só que tristeza estar nesse tempo todo na fila. Mas daí me vem um contrato desse, me vem a forma que foi feita dessa, eu não consigo entender aonde que pode ajudar o itajaiense aí. Eu não consigo. O que eu posso dizer é que os atendimentos já se iniciaram. Hoje, por exemplo, começou das 7 ao meio-dia, vários itajaienses foram chamados para ir a Brusque fazer esse primeiro atendimento em fila de espera. Vão ali, vão aguardando à medida que vão chegando. Mas o médico que sabe que o hospital também vai receber por consulta, o que vai fazer? Vai olhar ali
e possivelmente vai mandar fazer um exame novamente. Não é verdade? Verdade. Vereadora, muitíssimo obrigado. O tempo aqui é nosso adversário, mas certamente a gente vai voltar ao tema e querendo ouvir também o secretário aí do município de Itajaí, porque esse é um ponto que tocou aqui na proximidade com a gente em relação ao nosso hospital imigrantes aqui. Vereadora, uma ótima semana. Obrigado, viu? Eu que agradeço e quero dizer mais uma coisa para finalizar, que essa situação ela deve ser relevante também para os outros hospitais em Brusque, porque eles dividem os mesmos profissionais. Agora, se o profissional pode receber 3 vezes mais no hospital do imigrante, será que ele vai querer trabalhar nos outros hospitais? Aí também tem isso, né? Eu agradeço e deixo vocês aí com essa pergunta e estou aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos vocês.